E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, todos os produtos usados estarão listados na descrição, então qualquer dúvida, só ir lá conferir. Já começo com a limpeza, tô usando um tônico aí para fazer toda a limpeza da pele dela, para em seguida eu vir com o hidratante. A pele dela é uma pele normal, então me permite usar o hidratante que eu quiser aqui. Então eu tô usando o hidratante da Make More, que é um hidratante mais sequinho. Como eu vou usar um produto que é um pouquinho mais hidratante, então eu vou usar um hidratante um pouquinho mais sequinho, pra não ficar uma pele muito oleosa, né? Vou usar esse corretivo aqui da Nath Capello, que é o La Mousse. Gente, eu vou usar somente ele para preparar toda a pele. Então, primeiro eu já vou começar a fazer as marcações de iluminação nessa pele, tá? Eu amo esse corretivo, foi um dos meus melhores investimentos esse ano, porque ele é muito emoliente, ele é muito molinho, não tô usando diluidor, do jeito que ele tá no potinho eu pego, ele é super molinho e ele não seca, então ele me permite fazer essas marcações de iluminação, contorno, para depois esfumar. Eu sempre falo para vocês que eu evito fazer marcações porque o produto seca e dá muito trabalho para esfumar. Só que com esse corretivo não, gente. Ele não seca, ele é muito molinho, então eu consigo fazer uma camada bem fininha, sem deixar aquilo muito pesado que vai acumular nas linhas. Então eu tô fazendo aí a iluminação, um pouquinho na testa, descendo pro nariz, que ela já tem o nariz bem pequenininho. Então eu só tô dando uma reforçada aí. Agora eu vou aplicar um mais pro tom da pele dela. Eu acho que eu poderia até ter deixado um pouquinho mais escuro, mas pessoalmente estava bem do tom da pele dela. Então eu fui aplicando. Gente, eu tô usando um produto só o corretivo da Nath Capello, tá? Eu ajustei um pouquinho para deixar mais claro, para deixar do subtom dela, do tom da pele dela, mas é só um produto que eu tô usando, tá? Então eu vou aplicando aí no restante do rosto, fazendo como se fosse uma base mesmo, sabe? Aplicando, mas é uma camada bem fininha, por mais que é um corretivo, eu tô fazendo uma camada fininha, tá? E aí eu tô mostrando pra vocês as cores que eu usei no rosto, né? O mais claro, o do tom da pele e o mais escuro. Agora eu tô fazendo as áreas de contorno também com o mesmo corretivo, ó. Então vou aplicando nas áreas que eu quero dar mais sombras no rosto, né? Que lembra que tudo que a gente vai escurecer, a gente vai... não seria esconder, mas eu vou, tipo, deixar uma profundidade, sabe? Criar uma sombra ali. Então, aplico nas têmporas, ao redor da testa. Aplico um pouquinho também no queixo. Uma camada super fininha, pra gente começar a esfumar isso tudo. Eu vou começar a esfumar com um pincel. E vocês vão ver a facilidade que eu vou ter pra esfumar. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse produto. Vocês podem ver que ele vai tirando a marcação sem me dar problema nenhum, porque o produto não secou. Do mesmo jeito que eu apliquei, ele tá. Por mais que eu tenha feito todas aquelas marcações, o produto continuou do mesmo jeito molinho, então facilita para eu esfumar, não tenho dificuldade. Então, quem tiver condições de investir nesse produto, pode investir, porque realmente é um investimento muito bom, principalmente para quem é maquiador, né? E eu comprei esse corretivo online. Quando a gente compra online, geralmente a gente consegue um preço mais barato, né? E como vocês sabem, eu sempre estou fazendo minhas comprinhas online. E o melhor de fazer compras online é que a gente consegue o quê? Cashback, né, minha gente? E uma plataforma que eu gosto muito, sempre que eu vou fazer minhas comprinhas online, é a Cuponomia. A Cuponomia é uma plataforma de cashback e também disponibiliza alguns cupons de desconto, dependendo da loja, tá? Cada loja, eles têm mais de 2.000 departamentos, como Natura, Boticário, Sephora, Época Cosméticos. Cada loja vai ter uma porcentagem de cashback. Então, quando a gente coloca extenso no navegador, ele já lhe dá aquele cupom de desconto e o cashback sempre que você faz a compra. Eu vou deixar na descrição, tá, o meu link para a Cuponomia, que vocês podem se cadastrar e é muito fácil se cadastrar. Você já fazendo o cadastro, vocês já conseguem R$5 e a partir de R$20 você já consegue resgatar esse dinheiro para gastar como quiser. Olha só que coisa boa. Então, não deixem de clicar lá no meu link que tá na descrição. E aí eu vou pro narizinho, mudei o pincel, tô com um pincel um pouquinho mais firme e menor do que o que eu tava usando anteriormente, né? Pra poder não acabar espalhando esse contorno
para a área abaixo dos olhos, né? Então eu vou bem com cuidado aí, esfumando direitinho. Venho com a esponjinha, aí só para dar o arremate, né? Para garantir que tá tudo bem esfumado, tudo bem difuso, que eu espalhei tudo bem direitinho. É mais para acabamento mesmo, mas só o pincel já me deu o grau. Vou selar tudo isso com o pó. Eu tô gostando muito de fazer assim, tá, gente? Primeiro eu tô vindo para as áreas externas, né? Porque a gente sempre começa abaixo dos olhos, né? Mas eu tô gostando de fazer assim, começando pelo restante do rosto e deixando a área abaixo dos olhos por último. Porque a cliente ou a modelo tá sempre olhando para cima, para o lado, para baixo, piscando. E aí vai acumulando, né, abaixo das linhas. Então eu gosto de deixar por último, porque aí depois que eu selar ali, eu peço para ela fechar os olhos e pronto, não mexe mais. Então já tô aí abaixo dos olhos. Usei o mesmo pó para selar todo o rosto. Ó, tô tirando aí o acúmulo. Porque como esse corretivo é emoliente demais, né, ele acumula um pouquinho. Então, para garantir aí, espalhei tudo com o pincel. Varri todo o excesso. Vou aplicar o blush em pó, né, já que a pele tá selada. Então vou aplicando aí com calma, né, porque já selei a pele, então se eu pesar demais no produto em pó, vai ser um sofrimento para eu tirar. Então vou bem com calma, ele já tem uma cintilância, então já começa a dar uma iluminada nessa pele aí. Iluminador, vou aplicar um iluminador mais rosado, sabe, com um fundo mais lilás. Com o pincel gordão, porque assim ele distribui melhor o produto, sabe? Fica mais esfumado o iluminador. Tô gostando bastante de fazer assim. E de pele foi isso, vamos pros olhos, já tô aplicando. Gente, o mesmo corretivo que sobrou na minha plaquinha, eu tô aplicando aí nos olhos, tá? Pra vocês verem que ele não seca mesmo. Ele fica assim até você aplicar pó. Então, eu vou começar a marcar o côncavo aí com essa sombra aí mais rosadinha. E, gente, me perdoe, mas eu usei muita paleta nessa maquiagem. Eu fiz praticamente um rodízio entre as minhas paletas. E vou começar a marcar o côncavo. E, gente, para essa maquiagem, a gente tem que prestar atenção no tamanho do pincel. Eu sempre falo em alguns vídeos para vocês que eu gosto de começar com um pincel gordão para distribuir melhor a sombra. Mas como a minha intenção aí é marcar mesmo o côncavo, então eu tô com um pincel menorzinho, que é pra ele encaixar bem aí no côncavo e ficar mais marcadinho. Então eu vou fazendo assim, mais arredondado, eu não vou alongar dessa vez. Agora eu vou usar essa sombra vinho, sabe? Mais puxado pro vinho, pra marcar o côncavo também. Como vocês podem ver, eu mudei o pincel, tô com um pincel menor ainda, tá? Então, tô dando essa marcadinha no côncavo. Vocês veem como ele marca bem, porque o pincel é menorzinho. Então, ele fica como um lápis, realmente marcando ali o côncavo, né? Deixando bem redondinho. Agora eu vou aplicar esse marrom mais escuro, como vocês podem ver, eu já errei o lado do pincel. E vou aplicar no canto externo, tá? Pra gente poder dar um pouco mais de profundidade, quebrar um pouco mais esse colorido, porque eu quero uma maquiagem mais coloridinha, mas sem deixar muito carnavalesco, né? Então, eu vou aplicando isso somente no canto externo mesmo, até encontrar aquela cor de vinho, tá? Do côncavo. E aí eu volto com as cores anteriores. Gente, tem que voltar. Eu sempre vou bater nessa tecla. Sempre que a gente vem com a sombra mais escura, ela se sobressai das cores anteriores. Então a gente tem que voltar com as cores anteriores para poder voltar o degradê, ficar um acabamento mais bonito. Olha a diferença de um para o outro. O que eu já fiz e o que eu tô fazendo. Como já fica, a cor volta, né? O degradê fica mais vivo. É tudo um acabamento. Agora eu vou vir com essa sombrinha aí, que depois eu me arrependi porque não fez muita diferença. É mais pra começar a criar um degradê da vertical, sabe? Ou, desculpa, da horizontal. Entre esse marrom escuro para as próximas cores que eu vou usar na pálpebra móvel. Então, foi pra começar mesmo a criar esse degradê aí. Vou com a minha paletinha da iMagic e vou misturar essas duas cores pra ficar tipo um laranjinha, sabe? Uma cor mais quente. E vou aplicar aí, fazer uma camada super fininha, como é uma base mais oleosa, né? Uma base cremosa mais oleosa.
Então, não sinto a necessidade de vir com muito produto, porque quando eu aplicar a sombra, já vai pigmentar bem. Então, faço uma camada fininha. E venho com esta sombra da paleta da Belle Angel, que é um laranjinha, sabe? Um laranjinha bem clarinho. Então, vou aplicando aí, depositando, né? Olha como ele pega bem, porque eu fiz aquela base cremosa. E aí eu voltei com a sombra vinho, só pra esfumar entre essa sombra mais alaranjada e aquele marrom mais escuro, tá? Então a gente sempre tem que se atentar a isso para não ficar marcações entre uma sombra e outra. Tem que ficar tudo num degradê. E aí eu fiz uma base cremosa branquinha também, que eu devia ter feito naquela hora, mas só depois eu me dei conta. Então tô fazendo aí para poder aplicar a sombrinha branca, porque eu quero esse cantinho interno bem branquinho mesmo. E aí já tô aplicando a sombrinha branquinha, como vocês podem ver, pigmenta melhor. Depois eu vou voltar com aquele alaranjado pra ficar melhor, né? O degradê entre as duas cores, né? Pra não ficar marcação. E vamos pro delineado. Como ela tem bastante espaço de pálpebra, me permite fazer um delineado mais grossinho. Mas como vocês sabem que não é muito minha praia, eu vou fazer um delineado mais fino. Sabe, é mais um traço mesmo, sem muito tererê, só o traço mesmo. E aí eu vou vir com uma sombrinha preta e um pincel bem pequenininho e eu vou só aplicar naquele final do delineado. Só vou aplicar mesmo, não vou sair esfumando essa sombra preta não, tá? Só vou aplicar no rabinho desse delineado. Só e somente só. E aí eu vou voltar com aquela sombra marrom pra esfumar essa sombrinha preta. Porque se eu for sair esfumando essa sombra preta, gente, não vai ficar o degradê, vai ficar tudo manchado. Então a gente sempre esfuma o preto com a cor anterior mais escura. Porque é assim que vai ficar o degradê do preto com as outras cores, tá? E aí vou fazer um delineado também aí no canto interno. Vocês podem ver o outro lado, eu já dei uma borrada, mas depois eu consertei e ficou tudo ok. E aí eu peguei aquela minha paleta da iMagic de base cremosa e eu peguei a cor magenta, que é aquela cor mais rosa, para aplicar no esfumado inferior. Eu e ela tava negociando que cor que a gente ia colocar e no final a gente escolheu um roxinho para ficar dentro da paleta de cores, né, da pálpebra móvel. Ó, já tô aí com a paleta de roxinhos, é muita paleta, né, minha gente? Vou com esse roxinho aí primeiro. Aplico aí mais perto aí do canto lacrimal, esse roxo mais claro, para depois a gente vir com o roxo mais escuro. Que assim a gente vai ficar na mesma paleta de cores, mas trazendo esse colorido, né, esse destaque no esfumado inferior. Vocês percebem esse buraco que fica? Agora eu vou vir com aquele marrom e vou, ó, ligar o esfumado de baixo com o de cima, tá? Isso é bem importante para dar aquele acabamento, tá? Porque quando ela tá com o olho fechado a gente não percebe, né? Mas com o olho aberto a gente consegue ver que fica essa divisão. Sobrancelha, tô aplicando uma pomadinha aí para deixar os fiozinhos um pouquinho mais alinhados, né? Mais arrepiados. É um da Ruby Rose, tá, gente? Vai estar na descrição. Já coloco os cílios que eu tô usando é o modelo H13, que é um modelo cheinho, grandinho, mas sem ser aquela vassoura que a gente colocava antigamente, tá? Então, pra essa maquiagem combinou muito. E pra sobrancelha, eu vou só simular uns pelinhos, só onde eu sinto que precisa. Eu tenho gostado bastante de fazer dessa forma, sem desenhar muito, sem deixar muito escura e muito marcado. Só faço uns pelinhos, o pincel é importante, um pincel bem fininho, que assim eu só preencho ali onde precisa mesmo. E bora pro batom. Primeiro eu vou contornar os lábios dela com um marrom mais escuro, tá? Eu acho que aí eu usei um corretivo,
um corretivo líquido escurinho para contornar todo o lábio dela. Poderia ser um lápis também, poderia ser um batom de cor escura, é opcional. Agora eu vou aplicar um batom mais nudezinho, sabe? Mais cor de boca, que ficou uma cor muito linda. Ela até me perguntou depois qual batom que era, mas como vocês sabem, eu saio misturando um monte de cor, então não deu pra eu gravar certinho as cores que eu usei. Mas ficou uma cor muito linda. Pra quem ama nude, ficou bem legal. Peguei essa sombra cintilante aí, ó, e vou aplicar no centro dos lábios. Isso é uma dica muito boa para quem gosta daquele batom com efeito mais verniz, mas não quer abrir mão do batom mais sequinho, né? Então ele dá esse efeito mais iluminado nos lábios. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado da inspiração de hoje, saindo bem fora dos meus padrões, não é verdade? Se já gostou, já comenta aqui, clica no like, porque é bem importante esse feedback de vocês pra mim, tá certo? Se não se inscreveu, já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vou até deixar 2 vídeos aí como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal. E é isso, um beijo.